Internautas aqui da TV 61. Eu estou aqui com a professora Márcia Montadari. Ela é uma estudiosa, ela pertence a um núcleo de estudos ambientais e de saúde da Universidade Federal de Mato Grosso, a UFMT. Nós vamos falar sobre a contaminação em terras indígenas por agrotóxicos. Mas antes da gente começar aqui a entrevista com a professora Márcia, eu queria pedir a você que já está aí nos assistindo que se inscreva aqui no nosso canal, que acione o sininho aí para receber as notificações, dê o joinha e compartilhe esta informação. Como todo bom almanaque, nós não podemos deixar datas das efemérides, então vou começar aqui falando que hoje é o nascimento a data de nascimento do compositor alemão Ludwig van Beethoven, nasceu há 252 anos. E também nasceu o nosso querido grande escritor gaúcho, Érico Veríssimo. E o Botafogo, essa vai em homenagem ao meu amigo Hélio Dolly, jornalista aqui de Brasília. O Botafogo sagrou-se campeão brasileiro de futebol há 27 anos. Saudades do Botafogo campeão. Depois a gente vai lendo aqui mais algumas datas, algumas efemérides, mas vamos continuar entrevistada. A professora Márcia Montanari, ela é professora do Instituto de Saúde Coletiva da Universidade Federal de Mato Grosso, a UFMT, pesquisadora do Núcleo de Estudos Ambientais, Saúde e Trabalho, NEST, com foco em estudos sobre alimentos, soberania saudáveis e sustentáveis e saúde dos povos tradicionais. A professora Márcia participou de uma pesquisa organizada justamente pelo NEAST, né, o grupo do qual ela participa, dentro do Instituto de Saúde Coletiva da UFMT, junto com a Operação Amazônia Nativa. Eu já quero agradecer aqui a minha querida amiga Daphne Spott, que foi quem nos ajudou nessa pauta aqui com a professora Márcia. Esse estudo é um estudo, e também vou acrescentando aqui que essa pesquisa foi feita também em parceria com a associação, tem um nome aqui, como é que se pronuncia essa associação, professora Márcia? Tutalina Sul. Tutalina Sul. Isso. Exatamente, não errei. Das mulheres e comunidades de Tiricatinga, que essa reserva é terrena, professor? Não, é uma terra indígena nambiquara. Nambiquara. Porque tem uma referência aqui na matéria, uma professora terrena. E essa pesquisa detalhou os produtos utilizados e a gravidade da situação desses produtos que são utilizados nas lavouras de algodão próximas a essa área indígena, nessa terra indígena, essa TI, né? E das amostras que foram coletadas e examinadas, 88% das ervas medicinais e frutas da reserva estão contaminadas com produtos agrotóxicos. E é sobre isso que a gente vai conversar aqui com a professora. Professor, eu fiquei impressionado com a situação que está se tornando no Mato Grosso, com esse uso absurdo, né, de produtos químicos nas lavouras, de venenos, né? A gente tem que usar a palavra correta, são venenos. Em alguns casos, componentes químicos, né, que foram utilizados, inclusive, como armas químicas, no caso do agente laranja, utilizado no Vietnã. É o caso dessa comunidade, esses produtos também apresentaram, porque também a gente usa, né, professora, a gente usa para ter esse parâmetro, é importante a gente fazer essa comparação de que você tem produtos que são usados como armas químicas, mas mesmo aqueles que não foram identificados como usados, são extremamente tóxicos e maléficos para a população. No caso aí da reserva, são várias doenças, queria que a senhora relacionasse essas doenças, inclusive abortos e má formação de fetos. Como que é essa situação, professor? Então, João, em primeiro lugar, eu agradeço, né, ao espaço, a oportunidade
É sempre importante a gente ter esses espaços na mídia para poder falar sobre os resultados das pesquisas, né? E que essas informações nos auxiliem a pensar em políticas públicas, em ações que, de fato, possam melhorar a vida das pessoas aqui no estado de Mato Grosso. Então, o uso de agrotóxicos aqui no estado, né, porque é o estado que mais produz commodities agrícolas, né, do país. Nós somos aí campeões em produção de soja, milho, algodão, né, e também campeões no uso de agrotóxicos, né, no país. A média de utilização de agrotóxicos no Brasil, né, quando a gente faz um cálculo de estimativa de exposição ambiental, a média de utilização no Brasil é de 7,2 litros por habitante. Em Mato Grosso, essa média fica em torno de 65,8 litros por habitante. E tem alguns municípios do interior do estado onde o volume de produção é maior, mais intensivo, né? Onde a agricultura comercial ocupa cerca de 90% a 98% do território agriculturável daqueles municípios, onde esse volume se expande para mais de 300 litros, né, por habitante por ano, né? Então, é um volume de exposição muito elevado, né? A gente tem feito diversos... Em quais municípios, professor? Desculpe interromper, porque essa informação é muito relevante. Em quais municípios que chega a 300 litros? Dependendo do tamanho do município, a gente tem uma exposição ainda maior, né? A média que a gente coloca... Por conta da densidade demográfica, né? Por conta da densidade demográfica. Mas, por exemplo, os municípios de Sorriso, Sapezal, Campos de Julho, Campo Novo do Parecis, né? Santa Rita do Trivelato, Água Boa, Canarana, que são municípios que... Primavera do Leste, Campo Verde, que são municípios que têm grandes áreas, né, de produção de commodities agrícolas e que acabam, por conta desse modelo de produção químico dependente, acabam usando um volume exacerbado de agrotóxicos nas suas lavouras, né? A gente fez uma estimativa em 2017 que foram pulverizados no estado de Mato Grosso 220 milhões de litros de agrotóxicos. E nós atualizamos essa estimativa em 2020 e já está em torno de 250 milhões de litros de agrotóxicos, apenas no estado de Mato Grosso, né? Então, a gente sabe que esse é um grande problema aqui para o nosso estado, né? Tanto por conta da exposição ambiental, quanto também, né, quer dizer, os riscos aos nossos biomas e, sobretudo, também o risco à nossa população, né? Então, as pessoas que moram nesses municípios, as pessoas que moram em territórios indígenas, territórios quilombolas, assentamentos, passam aqui no estado de Mato Grosso por aquilo que a gente chama de um processo de ilhamento, né? Onde o entorno dos seus territórios acaba sendo ocupado por imensas áreas de lavouras de commodities agrícolas, né? Por todos os lados. Então, as populações acabam ficando ali ilhadas no meio daquele mar de soja, de algodão. E isso vai trazendo impactos à saúde, né? Como você falou, nós temos alguns agrotóxicos, né, que são muito usados aqui em Mato Grosso, que fizeram parte de armas químicas usadas na Segunda Guerra, né? E também usadas na Guerra do Vietnã. O 2,4-D é um exemplo disso. O 2,4-D, ele é o segundo principal agrotóxico em volume, né, utilizado, só perde para o glifosato. Ele é um herbicida muito usado aqui nas culturas de soja, por exemplo. E ele traz sérios impactos à saúde, né? Ele traz efeitos neurotóxicos, né? Pode afetar o sistema nervoso central, causar malformação fetal. No Vietnã, né? Até hoje existem as consequências do uso desses venenos como arma química. Então, muitas crianças nasceram malformadas, né? Isso passou de geração também. Então, essa exposição a esses venenos, a esses produtos químicos altamente, extremamente tóxicos, ela é muito danosa à nossa saúde, né? E pode causar diversos problemas, porque esses produtos, eles têm potencial de disrupção endócrina, que significa o quê? Ele tem potencial de afetar o nosso sistema metabólico, né? Afetar a regulação hormonal,
causando, assim, diversas doenças relacionadas ao nosso sistema metabólico, causar abortos, malformações, né? Também podem ter potencial mutagênico, carcinogênico, ou seja, fazer alterações no nosso DNA e essas alterações desencadearem carcinomas, né? Cânceres, né? Além de diversos efeitos neurológicos e psiquiátricos também que podem acontecer, né, a longo prazo após exposições contínuas a esses produtos. Então, a gente sempre diz assim que a exposição ao agrotóxico ela pode ser aguda, quando você se expõe dentro de 24 a 48 horas, né? Geralmente os trabalhadores ou as pessoas que moram nessas cidades que manifestam sinais e sintomas, dor de cabeça, vômitos, náuseas, né? Coceira, uma série de manifestações clínicas, né? Desse contato agudo com agrotóxico, que também é uma situação muito grave, porque dependendo do produto químico, pode inclusive levar à morte em poucas horas, né? Dependendo também do volume de exposição. E a intoxicação que a gente chama assim de crônica, que é essa intoxicação contínua, né? Que a gente tem após o consumo de muitos anos de água contaminada, alimento contaminado, ar contaminado, né? Então, assim, esse perfil de exposição ambiental e alimentar, ele está ocupacional também, porque esses trabalhadores, né, muitas vezes ficam muito mais expostos, aqueles trabalhadores que trabalham diretamente na manipulação do agrotóxico. Então, isso pode desencadear todos esses problemas crônicos, né, que a gente comentou, por conta dessa exposição prolongada. E os territórios indígenas, né, nós já estamos acompanhando há um tempo, fizemos parte de um estudo grande que aconteceu no Xingu, e agora a gente finalizou, né, um projeto de pesquisa que se chama Do Campo ao Corpo, na região dos municípios de Sapezal, Campo Novo dos Parecis e Campo de Julho, onde a gente acompanhou, né, na terra indígena Tirecatinga, alguns indicadores ambientais, como, por exemplo, plantas e frutos do cerrado, né, água, né, como, por exemplo, a saúde, indicadores de saúde da população. E a gente tem percebido, assim, uma contaminação dos territórios, né? No caso de Tirecatinga, a gente observou que, assim, 88% das amostras que a gente coletou de plantas medicinais do cerrado e de frutos do cerrado, né, que são muito usadas pela comunidade nas suas práticas tradicionais, no seu cotidiano, elas estavam contaminadas, né, com resíduos de agrotóxicos, né? E então isso é um indicador bastante sério, né, de que o uso, além de estar intensivo demais, né, no entorno dessas regiões, é um uso também que pode ter a ver também com essa questão da ocupação do entorno dos territórios, né, assim, do não cumprimento da legislação, né, e até mesmo da pulverização sobre territórios onde não deveriam estar sendo pulverizados esses agrotóxicos, né. Existe um limite, né, professora Márcia, de distância, né, para que haja essa pulverização. Acho que, inclusive, esse é limite estabelecido por lei, né, se eu não me engano. Sim. E eles não estão sendo cumpridos, né? Então, sim, no caso específico das reservas indígenas, mas também de outras comunidades tradicionais, como os quilombolas, o avanço do agronegócio que veio com o desmatamento, com as ameaças, com a grilagem, né, enfim, com a pistolagem, inclusive, hoje a gente percebe que estão sofisticando as formas de exterminar com essas comunidades tradicionais indígenas e quilombolas, né, usando essas verdadeiras armas químicas contra essas comunidades. Queria que a senhora relatasse um pouquinho mais sobre a situação da saúde dessas comunidades, sobretudo da terra indígena. Qual é o nome da terra? Deixa eu buscar minha cola aqui. Tirecatinga, que qual é o povo que vive lá, qual é a etnia, professor? Certo. Então, de fato, essa questão do avanço do agronegócio, do avanço das lavouras, né, sobre os territórios indígenas e sobre os territórios quilombolas aqui no nosso estado, a gente compreende que também é uma forma de opressão, né, desses territórios,
e também é uma forma de expulsão dessas populações, né? Ou minimamente de imposição de um modelo de produção, né? Porque como o ambiente fica contaminado, a população não consegue, muitas vezes, produzir outros alimentos, né? E aí acabam ficando muito reféns de comprar alimentos, de adquirir alimentos de outros lugares, então acaba se tornando difícil a sobrevivência, né, nesses ambientes, né? Além da questão da própria saúde, enfim, do cheiro do agrotóxico, dos sinais e sintomas que se manifestam na vida das pessoas, também essa questão da dificuldade de produzir alimentos por conta das pulverizações que são constantes sobre esses territórios. A gente tem vários relatos, né, de pulverização sobre territórios, né, aqui no estado de Mato Grosso, territórios quilombolas, territórios indígenas. Recentemente, a gente teve premeditadas, professora? Desculpa, essas pulverizações foram premeditadas ou foram apenas acidentais? A gente entende o seguinte, a partir do momento que você não cumpre a legislação de distância de pulverização, ela não é mais acidental, né? Ela já não é mais acidental, porque existe uma legislação, a legislação federal, ela recomenda, ela orienta, né, e diz que a distância de pulverização, a distância mínima de pulverização aérea, né, é de 500 metros de onde tem moradias, né, onde tem população, onde tem fontes de água, onde tem instituições, onde tem parques, né, de reservas de proteção, pelo menos 500 metros de distância, né, de pulverização. No caso da pulverização aérea. A pulverização terrestre são 300 metros pela legislação federal. Mato Grosso mudou essa legislação por seu decreto estadual e passou de 300 para 90 metros, né? Mas nem mesmo os 90 metros se cumpre, né? Então, existe um descumprimento total, né? Assim, uma precarização dos sistemas de fiscalização, sobretudo nesse último governo, que acaba incentivando mesmo, né? Assim, o uso desregrado, descontrolado. E a gente sabe que, se não há esse cumprimento, é deliberado, né, assim, porque as pessoas conhecem essa legislação, né, não é algo novo, né, não é algo recente. Então, é uma preocupação nossa essa questão das pulverizações tão próximas, né, e tão intensas, né, dentro dos municípios, por sobre os territórios. Isso é uma situação bastante grave. A gente teve recentemente, né, em Sinop, caso de uma pulverização sobre uma escola, em que as crianças, né, manifestaram sinais e sintomas de intoxicação aguda, os professores precisaram ir em unidades de saúde para serem atendidos. Então, assim, é de uma gravidade tremenda. A sociedade mato-grossense precisa, e é urgente que a gente faça essa discussão, né, assim, até quando a gente vai suportar, né, tanta pulverização, tanto processo de adoecimento, né, no nosso estado. E dizer também, João, que, assim, já é reconhecido pela comunidade científica, pela comunidade internacional, a gravidade que é a gente utilizar a pulverização aérea, né? A pulverização aérea, ela dissemina o agrotóxico a quilômetros de distância por conta da velocidade do ar, das condições climáticas, né? Então, ela faz um processo de contaminação sistêmico e integrado de todo o ambiente, né? Assim, é impossível dizer que o agrotóxico, as gotículas de agrotóxico caem apenas sobre a planta ou sobre aquela lavoura específica, né? Porque, de fato, existem diversos fatores, né, que fazem com que essa gotícula chegue a quilômetros de distância. Isso já foi comprovado cientificamente. E é um grande problema que a gente tem aqui no nosso estado, né? Por conta do tamanho das lavouras de monoculturas, muitos agricultores optam por esse modelo de pulverização e acabam contaminando todo o ambiente, né? Falando especificamente do território Tiricatinga, né, que é o foco dessa nossa conversa, é porque são tantos elementos, né, que acabam impactando também outras populações e tão recorrentes aqui no nosso estado, né, que o assunto vai
vai seguindo. Mas retomando aqui a questão do território Tiricatinga, a terra indígena Tiricatinga é uma terra ocupada majoritariamente, né, pela etnia Nambiquara, mas que tem também outras etnias, né, que residem, como Pareci, Terena, né, também por conta dos casamentos interétnicos. Então, é um povo que reside, né, nessa região de intensa pulverização, de intenso uso de agrotóxicos, na região de Sapezal, né? E o que a gente percebeu, assim, tem percebido, durante essa pesquisa, é que muitos indicadores de saúde têm preocupado aquela comunidade, né? E aí a gente não fala em nome da comunidade, mas a gente fala por conta dos resultados das pesquisas e, né, dessas preocupações que a comunidade expressou durante a pesquisa, com relação à saúde, né? A questão, por exemplo, das tentativas de abortos espontâneos, né? Que tem aumentado o número de tentativas de abortos espontâneos na comunidade, que são aquela dificuldade de manter a gestação, principalmente no primeiro trimestre, né? Muitas mulheres relataram isso, assim, muitos casos também de aborto aconteceram, né? Tem acontecido nos últimos anos. Elas percebem uma diferença, assim, né? De que nos últimos anos isso tem aumentado bastante. Além também dos casos de câncer, né, que elas observam tanto na vizinhança, quanto no entorno, né, nas fazendas, quanto também dentro da comunidade, né, assim, casos de câncer acontecendo. Os homens relatam também a questão da infertilidade, né, muitas vezes a dificuldade das famílias em conseguirem, né, ter filhos. Então, são situações que foram relatadas, né, pela comunidade, além da própria exposição aguda, né, o cheiro do agrotóxico, muitas pessoas que passam mal, né, enquanto é pulverizado ali no entorno. E isso é uma situação bastante preocupante para a comunidade, né, assim, e de fato é uma situação que precisa ser discutida por conta da proximidade, né, as lavouras chegam muito próximo desses territórios indígenas. Além dessa afetação na saúde também, eles relataram um fenômeno que tem acontecido e que é recorrente, né, nesses casos de contaminação sistêmica, que é a questão da contaminação, por exemplo, do mel, né, da contaminação das abelhas, que muitas vezes, né, fica difícil encontrar abelhas, né, já não é mais um inseto polinizador que se encontre com frequência dentro da terra indígena. Além disso, a questão da redução da florada, né, da florada do pequi, da florada da mangaba, das árvores do cerrado, isso também acaba afetando, né, a segurança alimentar na comunidade, porque são frutos que são coletados, né, para serem consumidos ou também para serem comercializados, né, pela comunidade. Também relatam a questão de sentirem mal-estar após consumir carne de alguns animais, como, por exemplo, carne de ema, ovo de ema, que são alimentos tradicionais, né, daquelas etnias, e que muitas vezes, né, eles associam muito isso à questão desse animal estar muito presente, né, então a ema, o porco do mato, estar muito presente nas lavouras, né. Encontrar, por exemplo, animais mortos, envenenados, também é um relato comum, né, assim, que eles trazem. Enfim, diversos elementos, né, assim, quando a gente fala de contaminação por agrotóxicos, né, são diversos elementos que a gente observa, né, são elementos do ambiente, são elementos da saúde, são elementos do uso do território, são elementos das pressões sobre o território, e todos eles, de uma maneira ou outra, vão impactar, né, seja pelo impacto direto das moléculas, né, em interação com o corpo humano, seja também pela preocupação, pela pressão que acontece naquela comunidade e que vai causar, né, assim, vai contribuir para um sofrimento social, né, daquela população que acaba ficando muito pressionada por todo esse entorno ocupado, né, pelas lavouras. Professora, a senhora poderia assim, mencionar um pouco com
mais profundidade essa relação entre o plantio de algodão, né, a questão da cadeia produtiva do algodão, da cadeia do algodão, com essas intoxicações. Tem uma observação que a colega Daphne Scott faz, e ela acrescenta que algumas plantas, né, estão sumindo do território, como o piqui e o birici, estão desaparecendo. Eu queria que a senhora aprofundasse um pouco mais nessa questão. Sim, é isso mesmo. Essa questão da redução da florada, né, faz com que as plantas que não hajam os frutos, e então essas plantas já não são mais fáceis de se encontrar no cerrado, né? E é um processo silencioso, né, João? É um processo assim, a gente tem os processos também relacionados ao desmatamento, às queimadas, né, que a gente sabe que fazem parte também desse processo de ocupação da terra, e aqui no estado de Mato Grosso isso é bastante relevante, né? Mas no caso da contaminação química, ela é sutil porque ela não aparece, né? Assim, ela não aparece a olhos vistos, né? Ela vai aparecer, por exemplo, naquilo que a comunidade sente, de perceber, por exemplo, que já não se encontram abelhas, né? Que já não se encontra mais pequi na época do pequi, que já não se encontra mais o birici, a mangaba, né? Então, isso significa o quê? Que esse processo, né, assim, e uma coisa está vinculada com a outra, né? A gente, por exemplo, as abelhas são insetos polinizadores, fazem parte do processo de polinização dessas árvores do cerrado. Os herbicidas usados, né, sobre as lavouras, eles têm essa capacidade de matar os brotos, né, dessas árvores. Então, isso faz com que também impeça a reprodução, né, dessa árvore, e não aconteça, né, assim, não venham os frutos, enfim. Só que a árvore está lá, ela ainda existe no cerrado, mas ela não está mais, né, trazendo os frutos, né, e as plantas medicinais, né, foi uma coisa muito, assim, foi uma experiência até para nós da universidade, muito interessante, porque quando a gente foi construir o plano de coleta, né, nós fizemos o plano de coleta a partir das necessidades da comunidade, né, do povo da terra indígena Tirecatinga, né, do povo Mambiquara da terra indígena Tirecatinga. Então, eles falaram, uma das coisas que a gente quer analisar são as plantas medicinais e os frutos que a gente coleta do cerrado, porque aí, né, por conta dessa redução, as plantas medicinais, elas também já não são fáceis de encontrar, né, tem reduzido bastante as plantas medicinais no cerrado, ali dentro da terra indígena e no entorno. Bom, o entorno já não tem mais cerrado, né, a gente encontra cerrado ainda dentro da terra indígena, infelizmente a realidade é essa, já está todo tomado por lavouras ali, né, com pequenas áreas de cerrado por perto. Mas, e eles disseram bastante isso, olha, a gente precisa analisar as plantas medicinais, os frutos do cerrado, porque a gente está percebendo que tem planta que está sumindo, né, e isso a gente acha que tem a ver com a contaminação por agrotóxico. E, de fato, quando a gente coletou e fez as análises, a gente encontrou 88% de contaminação, com presença de resíduos, né, muitos desses resíduos, inclusive, proibidos, né, em outros países, né, como por exemplo, a atrazina, né, o carbofurano, o clorpirifos, o tiametoxan e o acetamiprido, né, que são proibidos em outros países. O carbofurano também é proibido no Brasil desde 2017, né, e a gente encontrou resíduo desse inseticida também nas plantas do cerrado, né, e são agrotóxicos extremamente tóxicos, né, são agrotóxicos... O 242 também é proibido ou ele é legalizado? Oi? 2,4-D é proibido? Não, o 2,4-D ele é permitido, né, em outros países, permitido também em outros países, só que o que a gente diz, assim, que a diferença do 2,4-D aqui para o Brasil são os limites, né, a gente tem limites máximos de resíduo permitido para cada cultura, e aí quando a gente vai fazer a comparação com os limites de resíduo permitido no Brasil, permitidos na água, permitidos nos alimentos, né, e os limites permitidos na União Europeia, nos Estados Unidos, em outras regiões, né,
do globo, o que a gente percebe, né? Que nós temos limites muito permissivos, a quantidade que a gente permite de uso e de resíduo nas águas, né, nos alimentos, ela é muito maior, chega a ser até, dependendo do agrotóxico, até 500 vezes maior, né, do que o limite máximo de resíduo praticado em outros países, né. Então, o que eu quero dizer com isso, assim, o Brasil precisa, né, trazer essa discussão do risco à saúde o mais rápido possível, né, porque nós temos muitos elementos, né, tanto da questão das pulverizações aéreas, como a questão das misturas dos agrotóxicos, né, não há uma regulação, uma fiscalização sobre o que se aplica, né. Então, por exemplo, é muito comum que os agricultores utilizem vários produtos químicos dentro do mesmo tonel, misturados, né? Isso vai gerar interações químicas entre essas moléculas, e essas interações, né, já se comprovou que elas potencializam o efeito tóxico do agrotóxico, né? Então, é muito perigoso e está muito desregulado, sabe, João? Está muito sem fiscalização, então, assim, está muito livre. E a gente está caminhando para aprovar uma legislação em nível federal que vai piorar a situação, né? Então, que vai deixar mais flexível ainda, vai permitir o registro de agrotóxicos ainda mais tóxicos, né, carcinogênicos, né? Então, é uma discussão que a gente precisa fazer com a máxima urgência, a população precisa saber, né, o quanto que o uso exagerado e desregulado desses agrotóxicos pode trazer efeitos à nossa saúde. Aí você pediu para eu falar um pouquinho da cadeia produtiva do algodão, né? O algodão, aqui no estado de Mato Grosso hoje, ele é a cultura agrícola que mais usa agrotóxico por hectare. É uma média de 28, 29 litros de agrotóxico por hectare produzido de algodão, né? Pra vocês terem uma ideia, da soja está em torno de 17 a 18 litros por hectare, do milho 7 litros por hectare, né? E a cultura do algodão, ela só perde para a cultura do fumo, que usa mais de 60 litros, né, por hectare, mas nós não produzimos fumo aqui no estado de Mato Grosso. Então, hoje, a cultura do algodão, ela é a que mais utiliza agrotóxico. Muitos dos agrotóxicos que são usados nas lavouras de algodão são inseticidas, né, muito, muito fortes e que têm um efeito tóxico muito, muito sério, né, tanto do ponto de vista ambiental, né, e aí a questão da redução dos insetos polinizadores é um dos grandes problemas ambientais que a gente tem por conta da cadeia produtiva do algodão, né, e também por conta da nossa saúde, né, da saúde humana. Então, são produtos altamente tóxicos que causam efeitos, né, muitos deles estão associados a efeitos desreguladores endócrinos, a efeitos carcinogênicos, né, que são esses causadores de câncer, alteração de DNA, causam estresse oxidativo na célula e aí acaba desencadeando os cânceres, né? Então, assim, são agrotóxicos extremamente tóxicos, né, usados nessa cadeia produtiva. Venenos, né, professora? Venenos, a palavra correta, né? Veneno, porque existe aí até uma disputa de narrativa nisso, né? Porque o agronegócio costuma dizer defensivos agrícolas, né? Que é uma palavra que fica, né, um eufemismo aí que, né, reduz o impacto, né, do que é, e na verdade é veneno, né? Que estão Exato. que E é estão interessante essa e nós estamos consumindo. Sim, por favor. É interessante essa disputa narrativa, João, porque foi uma luta muito grande para a gente colocar o termo agrotóxico na legislação. De fato, eles sempre quiseram colocar, reduzir, né, a gravidade da intoxicação, colocando outro nome. E essa é uma das prerrogativas da nova legislação, né, que é a questão de colocar, por exemplo, substituir o nome agrotóxico por defensivo fitossanitário, né? E a gente pontua... Quer dizer, ficou um nomezinho até um pouquinho mais, né?
Como é que é? Defensivo fitossanitário. Fitossanitário. E uma coisa importante que aconteceu, que também talvez a sociedade brasileira não tenha percebido, durante o governo Bolsonaro, muitas alterações foram feitas sem alterar a lei federal, né? Então, foram feitas por decreto, muitas coisas foram acontecendo por dentro do Ministério da Agricultura, como, por exemplo, a mudança do perfil de toxicidade dos agrotóxicos, né? Foi uma questão que mudou. Algumas informações, por exemplo, que eram obrigatórias ter no rótulo dos agrotóxicos e passaram a não ser mais obrigatórias, né? A mudança nas cores dos graus de toxicidade ambiental e toxicidade humana. Quer dizer, estão cada vez mais, né, assim, reduzindo a partir desses instrumentos de comunicação de risco, né, reduzindo a gravidade, né, desse produto químico, para cada vez mais naturalizar esse uso, né? Então, isso é muito preocupante. E são coisas que não são discutidas pela grande mídia, né? Então, nós passamos aí, desde 2016, o último relatório que saiu do Programa de Análise de Resíduos de Agrotóxicos em Alimentos, que é um programa da Anvisa, né? O último relatório que saiu foi em 2016, 2017. Depois disso, nós não tivemos mais informação sobre a presença de resíduos de agrotóxico em alimentos comercializados no Brasil, né? Então, a gente percebe, assim, que há um grande apagão mesmo, assim, das informações oficiais, né, das instituições. Verdade, professor. Que é o papel das instituições fazer isso, né? E nesse governo, infelizmente... A esperança, né, professora, é que agora com o novo governo se retorne esse controle, né, que eu não sei nem se essa questão foi discutida nas equipes de transição, nos grupos de trabalho de transição, mas a professora Márcia Montanari, no tempo nosso aqui já está estourando, já estamos com os nossos outros convidados aqui na sala de espera. Certo. E eu quero agradecer muito a senhora por essa entrevista, foi muito importante, muito esclarecedora. A colega Daphne até trouxe aqui alguns pontos, né? Mas eu quero convidá-la para a gente marcar logo a gente vai entrar em recesso a partir dessa semana, a gente vai voltar no início, na segunda semana de janeiro. Eu quero já convidá-la para na segunda semana de janeiro a senhora voltar aqui para a gente retomar com esse assunto, inclusive as questões que estão sendo colocadas aqui, que a gente não conseguiu abordar. Mas vou deixar aí para as suas considerações finais. Eu agradeço, João, novamente aí pela oportunidade. A gente está sempre à disposição para trazer essas informações, né? Porque justamente a gente entende que a sociedade mato-grossense, a sociedade brasileira, precisa ampliar esses espaços de debate, precisa conversar sobre isso. É um problema que não é somente do campo, é um problema da cidade também, porque ele chega até nós por meio dos alimentos que a gente coloca na nossa mesa, né? Da água que a gente consome, então a gente precisa conversar sobre isso. E o Instituto de Saúde Coletiva, o NEASH, né, a Universidade Federal de Mato Grosso, está à disposição, o nosso grupo de pesquisa está à disposição para fazer esse debate sempre que necessário, né? Muito obrigada e boas festas para vocês, né? Até ano que vem. Muito obrigado, agradeço mais uma vez a professora Márcia Montanari. Boas festas também, professora. Um grande abraço. Muito bom, que entrevista muito importante, muito esclarecedora da professora Márcia. A gente já está aqui com Denilson Clarinda e Josi Crispim, já incorporo. Douglas Queiroz também está chegando, aí estava aqui, mas deu uma saidinha. Eu quero incorporar também o Douglas aqui junto com a galera de Cuiabá. Douglas é do hip hop de Brasília, né? Esse é um dos nossos entrevistados. Daqui a pouco a gente